agora, então, iniciando a questão 31, é uma questão de interpretação de um índice de retrabalho, né? Então, aqui nessa questão, vocês podem ver aí ao lado, que ele explica como que é calculado esse índice, né? O 0% é a alta qualidade dos serviços, né? O que é alta qualidade de serviço? Menos retrabalho. Então, quanto menor o retrabalho, mais alta a qualidade do serviço. E 100% seria o quê? Baixa qualidade do serviço. Então, quanto mais retrabalho sobre o total de trabalho, né, eu tenho menos qualidade no serviço. Tá? Então, a alternativa que melhor explica o cálculo desse índice é a alternativa A, que é o índice é igual ao número de serviços refeitos no período. Tá? Quanto maior o número de serviços refeitos, menor a qualidade. Então, quanto maior o nominador, você vai ter um índice mais próximo de 100, dividido pelo número total de serviços realizados no período. Tá? Então, essa é a alternativa A, que explica o cálculo, né, dessa forma para a obtenção desse índice. A questão 32, uma indústria estimou que no ano de 2017 irá comercializar 200 mil unidades em um único tipo de produto e para fins de planejamento estratégico necessita elaborar seu orçamento de vendas. A área de controladoria precisou apresentar em 14/10/2016 o orçamento de vendas para o primeiro trimestre de 2017 e determinou as seguintes estimativas. Então, nós temos ali na tabelinha, janeiro, fevereiro e março, o volume de vendas, tá? Que está lá, janeiro 10%, fevereiro 5% e março 20%. Unidades vendidas, tá? Que eu calculei aqui em cima do percentual. Tá? Então, em janeiro, a estimativa é de vender 20 mil, fevereiro 10 mil, março 40 mil. Para efeitos de projeção do orçamento de vendas, a área de controladoria considerou as seguintes informações adicionais. Preço unitário, R$ 30, tá? Tributos incidentes, 20%. Previsão de devolução de vendas, 5%. E os tributos são calculados sobre a venda e devolução de venda. Considerando apenas os dados apresentados de acordo com o orçamento de vendas, a receita líquida prevista para o primeiro trimestre de 2017, então ele quer receita líquida. O que é receita líquida? Receita total bruta menos impostos, né, tributos e devolução de vendas. Impostos sobre vendas e devolução de vendas. Então eu tenho lá, em janeiro, 600 mil total de venda bruta, menos tributos 20% e menos devolução de vendas, que é 5% sobre o quê? Sobre o total de venda menos tributo. Por quê? Quando você devolve venda, né, o tributo você tem que também incide. Então você tem que considerar também. Então a receita líquida somando nos 3 meses deu 1.596.000, alternativa C. Questão 33 é uma questão sobre o Código Civil. E ele explica aqui quais são, para você julgar qual é verdadeira e qual é falsa. Tá? Bom, pela leitura aqui, todas as alternativas são verdadeiras. Tá? Então, vamos ler aqui para a gente discutir um pouco. Podem exercer atividade de empresário aqueles que estiverem em pleno gozo de capacidade civil, não forem legalmente impedidos. Porém, a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Né? Isto é, se você é empresário, você está exercendo atividade de empresário e você não pode exercer, automaticamente você responde, tá, pelas obrigações que você contrair em nome da empresa. Então, correta. 2. Além de, no registro civil, serão arquivados e averbados no registro público de empresas mercantis os pactos e declarações antinupciais do empresário, o título de doação, herança ou legado, de bens clausurados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. Isso aqui também é a resposta verdadeira. Os cônjuges podem contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado em regime de comunhão universal de bens. Tá? Essa é a regrinha. Comunhão universal de bens ou separação obrigatória, não pode ser sócio. Desde que não estejam casados nesses dois regimes, os cônjuges podem contrair sociedade. Então, verdadeira. É obrigatório, alternativa 4,
a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Porque sim, né? Você tem que ter seus atos registrados para você poder exercer a atividade. Então, sequência correta, letra D. 34. Aqui é uma questão que fala de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido, tá? Então, ele dá a seguinte informação, que o lucro, base de cálculo, lucro presumido para imposto de renda, né, no valor de R$350 mil. Tá? Essa é a base de cálculo presumida. É faturamento, receita bruta, tá? Vezes o percentual de presunção, é os 350 mil, já é o lucro após a presunção. Para calcular, ele te dá uma explicação extraída do regulamento, né, da Instrução Normativa 1515 de 2014, explicando o quê? A alíquota é de 15% sobre o lucro presumido e o adicional de 10% é sobre a parcela do lucro que ultrapassa 20 mil por mês. Se o lucro presumido é calculado por trimestre, tá? Que ele explica aí certinho que a receita corrente do trimestre é os 350 mil, eu pego os 350 mil menos 60 mil, tá? Vai dar 290 mil reais. Então, para o cálculo do adicional do imposto de renda, eu vou pegar os 350 mil reais, que é o total do lucro presumido, menos 60 mil reais, que é 20 mil por mês, porque ele é calculado por trimestre, vai dar 290 mil reais, vezes 10%, 29 mil reais. Então, 52.500, que é a alíquota de 15%, mais o adicional de 29 mil, vai dar 81.500, que é a alternativa B. Questão 35. Uma sociedade empresária não optante do Simples Nacional tem empregados em julho de 2016 com salário de R$ 1.200. Não fez hora extra no mês e nem faltou no trabalho. O empregado tem um filho de 14 anos, menor de 14 anos de idade. Então, ele aplicou aqui, né, a tabela do salário família, para a gente calcular o valor, né, do salário dele. E, um pouco abaixo, também a contribuição para o INSS. Tá? Nesse caso hipotético, não há incidência de imposto de renda sobre a remuneração do empregado. Com base nos dados apresentados, o valor líquido a ser pago diretamente ao empregado referente ao mês de julho é D. Então, eu vou pegar os R$ 1.200 de salário, menos o INSS, de 8%, R$ 96, e vou somar o salário família, qual a faixa ele está incluída. R$ 1.200 é na faixa de 806 até R$ 1.212, R$ 29,16. Okay? Então, valor líquido a receber pelo empregado, R$ 1.133,16. Lembrando aqui que o salário família não é base para a INSS, porque ele não faz parte da remuneração do trabalhador. Tá? Ele é um benefício que a empresa paga, entretanto, ela desconta na guia de INSS. Tá? Ela desconta o INSS que repassa. 36. Uma sociedade empresária vendeu um equipamento em 31 de dezembro de 2015. Então, vamos lá. As condições de vendas não explicitam cobrança de juros e define que o total de R$ 28.125.000 cobrado, 18% serão recebidos à vista e o saldo restante dividido em 3 parcelas anuais iguais e sucessivas, vencidas ao final do primeiro, segundo e terceiro ano, respectivamente. Apesar da não explicitação das condições de venda, é observada uma taxa de juros imputada de 10% ao ano, quando comparada com a condição de mercado, que, se aplicada, deve utilizar a tabela de coeficientes multiplicadores de desconto a seguir. Então, vamos lá. Na tabelinha, eu tenho o total de venda, o período 0, que é os 18% que nós recebemos à vista, né, 5.062.500. O período 1 é a parcela 1 de 3, né, à vista, e agora a parcela 1, 2 e 3. Né? Então, tem 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018. É um terço da diferença. Então, ele pede, considerando a NBC 12, ajuste de valor presente, e a NBC 30, receitas, e as informações apresentadas, o valor da receita com vendas deste equipamento é de aproximadamente. O que é receita de vendas e o que é o que eu tenho que desconsiderar da receita de vendas, que é
receita financeira, isto é, receita de juros imputada. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, o período 1, eu vou pegar o valor da parcela e multiplicar pelo índice, para eu chegar no valor líquido, que seria o valor líquido presente, valor presente líquido. Então, no primeiro ano, eu pego os 7.687.500 e multiplico por período 1, 0,90909. E assim por diante, o período 2 e o período 3. Somando o à vista mais o valor presente desses 3 períodos, eu chego num total de R$ 24.180.159,38, né? Alternativa C. Questão 37, também sobre contabilidade financeira, né? Em 31 de janeiro de 2016, uma sociedade empresária efetuou uma venda a longo prazo com as seguintes condições. Então, valor à venda 20 mil, prazo 14 meses, em uma parcela, taxa de juros de 2% ao mês, juros compostos. Para atendimento à norma brasileira de contabilidade, a sociedade registra receita financeira a apropriar e crédito de juros a apropriar em conta redutora de contas a receber, classificada no longo prazo. Então, no longo prazo, eu tenho total 20 mil registrado a receber e eu tenho uma conta redutora chamada juros a apropriar, correspondente ao que? Na data de levantamento do balanço, qual que é o valor líquido, o valor presente líquido a receber, tá? Descontada a taxa de juros. Mensalmente, a receita financeira relativa ao período é reconhecida no resultado, proporcionalmente ao tempo transcorrido, utilizando-se a taxa de juros imputada. Então, mês a mês, vai se reconhecendo a receita financeira pelos juros, pelo prazo que está sendo transcorrido, e ao final dos 14 meses, o total de juros a apropriar vai estar zero, e o valor dos 20 mil vai ser o total que ele vai receber para poder dar baixa no contas a receber da empresa. Considerando as informações apresentadas, a parcela da receita financeira reconhecida no resultado em fevereiro é de aproximadamente, então preciso saber em fevereiro o quanto que vai reconhecer de receita financeira. Tá? Então aqui na tabelinha fiz a divisão seguinte. Primeiro, os 20 mil a valor presente na data de 31 de janeiro, que foi a data da venda. Né? Eu fiz aqui a fórmula do Excel, né? Valor presente, os 20 mil dividido por 1 mais a taxa elevado a 14, que são 14 meses. Então, 20 mil dividido por 1,02 elevado a 14 deu 15.157,50. Esse é o valor presente líquido. Tá? Então, os juros a apropriar, vocês vão ver ali, está 4.482,50. Em fevereiro, o que eu fiz? Coloquei os 20 mil a valor presente em 13 meses, porque transcorrido um mês, de 31 de janeiro a 28 de fevereiro, agora eu vou considerar apenas 13 meses de prazo para receber. 20 mil dividido por 1,02 elevado a 13, deu 15.460,05, menos 20 mil vai dar uma dedução de juros a apropriar de 4.539,35. Então a resposta é a comparativa entre 4.842 e 4.539 é a receita financeira que deve ser baixada nesse período, nesse um mês transcorrido, que deu R$ 303,15, letra A. 38. Uma sociedade empresária mensura suas propriedades para investimento ao valor justo, tal como previsto na NBC 28, propriedade para investimento, mas deixou de apresentar em sua nota de conciliação os valores contábeis da propriedade de investimento no início e no fim do período, ou item ganhos ou perdas líquidos provenientes de ajustes ao valor justo. Essa omissão restringiu a capacidade analítica do usuário e, entre outras perdas de qualidade, prejudicou o valor confirmatório. Então, de acordo com o disposto pela NBC-TG Estrutura Conceitual para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, o valor confirmatório é uma das marcas características da. Então ele pergunta, qual que é a marca característica do valor confirmatório? Materialidade, relevância, representação fidedigna ou tempestatividade?
tempestividade. Então eu peguei lá na norma, porque é uma questão um pouco complicada. Porque relevância e representação fidedigna está bem ligada, porque se a informação é muito relevante, né, você vai representar ela fidedignamente. Mas eu também tenho que considerar a tempestividade, né? Nesse caso aqui da questão, eu encontrei na norma o seguinte: informação contábil financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão, mesmo que no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração, ou já tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes. A informação contábil financeira é capaz de fazer diferença nas decisões se tiver valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. Então, pela definição aqui da relevância, ela está mais ligada à característica do valor confirmatório. Então, aqui a resposta mais adequada seria a letra B, relevância. 39. De acordo com o NBC-TG Estrutura Conceitual também, né? No que se refere ao conhecimento dos elementos das demonstrações contábeis, é correto. Então, quais alternativas aqui? Qual alternativa é a correta? Vamos ver. A. Um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando os gastos incorridos não proporcionam a expectativa provável de geração de benefícios econômicos futuros. Aqui não, porque o ativo só deve ser reconhecido caso haja expectativa provável de geração de benefícios futuros. Então, A é falsa. B. Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for remota a possibilidade de uma saída de recursos por sua quitação e seu valor não puder ser estimado com confiabilidade, que também está errado, porque o valor tem que ser estimado com confiabilidade e tem que ser provável, né, a perda. Então, letra B é falsa. Letra C. Uma despesa correspondente a um decréscimo nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos que resultem em decréscimo do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Porque é correto, porque toda despesa é o quê? Saída de caixa ou aumento de passivo, certo? E que resultem também em decréscimo do patrimônio líquido, tá? Que é decréscimo de benefício econômico, né? Uma despesa é decréscimo de benefício econômico, porque toda despesa ela vai por resultado, tá? Desde que atribuída corretamente no período de competência. E que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Que no caso aqui são distribuições de dividendos, né? Distribuição de dividendos não é despesa. Então, a letra C é a correta. Vamos só ver a letra D. Uma receita deve ser reconhecida quando resultar em diminuição do benefício econômico durante o período contábil. Aqui também está errado, porque receita é acréscimo de benefício econômico, né, sobre a forma de entrada. Então, isso aqui, a alternativa D está falsa. Então, 39C. Questão 40. Considerando que dispõe a NBC sem aplicação geral aos profissionais de contabilidade, a respeito do sigilo profissional, assinale a alternativa hipotética a seguir, analise as situações hipotéticas a seguir, em seguida assinale a opção correta. Então aqui nós temos, primeiro, um profissional da contabilidade que atua como consultor na área de custos. Em entrevista e negociação para contrato de prestação de serviço a cliente potencial, teve acesso a informações de caráter sigiloso a respeito de detalhes da estrutura de custos de produção do seu potencial contratante. Uma vez que as negociações não resultaram em contratação de seu serviço, o profissional considerou desobrigado de guardar sigilo profissional, revelando as informações obtidas ao seu cunhado, que pretende montar uma empresa no mesmo ramo de atividade. Isso aqui está completamente contrário à norma. Você utiliza de uma informação importante, confidencial, e
passa a terceiro. Então, uma primeira falsa. Um profissional de contabilidade, durante um coquetel de lançamento de novos produtos, comentou com um colega do departamento de marketing informações que teve acesso no exercício de suas funções sobre a mesma empresa que ambos trabalham. As informações fornecidas pelo colega de marketing não são de conhecimento público e não seriam obtidas em condições normais por um funcionário estranho do departamento de contabilidade. Também, essa aqui é falsa. Você está fornecendo informações do seu departamento para outro departamento da empresa, informações do seu departamento que são confidenciais. Terceira, um auditor independente forneceu ao Conselho Regional de Contabilidade, mediante solicitação fundamentada e por escrito, informações obtidas durante seu trabalho, incluindo a fase de pré-contratação do serviço, a documentação, os papéis de trabalho e os relatórios. Aqui, sim, porque o Conselho Regional de Contabilidade tem a função também de fiscalizar, tá? Então, aqui, no caso dessa solicitação fundamentada por escrito, os papéis de trabalho podem ser transferidos, né, passados para o CRC. Então, a questão aqui, a alternativa correta é a D, que apenas a terceira está correta. Bom, aqui a gente termina então a nossa quarta parte, e lembrando que aqui embaixo vocês têm um link para download do material e também o botão inscreva-se.